Mais um episódio do Taxel Talks. Hoje o convidado especial, Itamar da Cunha, Head de Tax, meu amigo, colega aqui de eventos. Itamar, muito bem-vindo. Itamar é Head de Tax com mais de 20 anos de experiência na área fiscal. A gente quer ter um papo aqui com ele sobre reforma, sobre gestão. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro, obrigado, Taxel, pela oportunidade de conversar, de compartilhar conhecimento, de receber conhecimento de vocês também. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, né? É o tema que está na moda, enfim, e gestão tributária, todos esses assuntos são temas assim que são inesgotáveis. Legal. O tema tributos acho que está muito em alta, né, por causa da reforma, não só dentro no mundo aí de tributários, de gestores, mas você vê na mídia todos os dias se falando sobre reforma tributária, comitê gestor, Receita Federal, IVA. Então é um tema que está muito em alta e acho que com a sua experiência você vai conseguir dar muito insight aqui para quem está nos assistindo, quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Mas antes de a gente falar especificamente sobre esses temas mais de reforma, eu queria entender, Itamar, como que você decidiu ir para essa área? Fala um pouco da sua jornada. Você comentou aí, né, mais de 20 anos, mais precisamente 24 anos de área tributária. Antes eu vim da área de controladoria, trabalhava na área de custos, trabalhei na Medial Saúde, que hoje é a Mil, e fiquei por lá 4 anos. E depois, enfim, busquei migrar para a área de consultoria, auditoria. Sendo bem franco, na época eu nem sabia o que era impostos, o que era a área tributária. Na verdade, eu queria entrar numa Big Four. E aí fui testando lá, Big Four da época, né, que era, ainda estão, né, KPMG, na época ainda tinha Arthur Andersen, né, entrega a idade, né, Price, tinha Coopers na época, enfim, foi tentando ali, na época que eu estava na faculdade, entrar nessas empresas, mas para trabalhar na auditoria contábil. Tá. Em algum momento ali, quando eu fiz a entrevista para a EY, que foi onde eu de fato entrei, me direcionaram para ser entrevistado por um gestor da área tributária, né? E eu, bom, vamos lá, né? Não sei o que é isso, mas eu queria, na verdade, trabalhar na empresa. Então, a pessoa gostou de mim, enfim, daí estou lá desde 2001, entrei em 2001 como trainee na EY, fiquei por lá quase 3 anos, 2 anos e meio, quase chegando a 3 anos. Depois fui trabalhar numa consultoria de menor porte, na época era a Vilas Rodil, que depois virou Baker Tilly. Fui para a KPMG, onde eu fiz de fato a minha carreira de uma maneira mais longa, mais concisa. Fiquei 9 anos na KPMG, desde consultor até gerente sênior. De lá fui também trabalhar numa empresa de perícia contábil, onde fiquei ali por um pouco menos de 1 ano, e fui trabalhar, aí eu resolvi mudar o lado da mesa, né? Resolvi sair do lado de consultor para gestor tributário, né? Trabalhei na KN, na Kuehne+Nagel, que é uma empresa, uma multinacional suíço-alemã de logística, fiquei lá 2 anos, fui para a Seva Logistics, que é uma multinacional, na época era holandesa, hoje ela é uma empresa francesa também da área de logística, então de logística aí eu tenho 7 anos aí mais ou menos de gestão tributária, fiquei cerca de 5 anos na Seva, e desde 2019 eu estou naquela nova, né, que as pessoas conhecem mais como Kellogg's, empresa aí bastante conhecida, aí, marcas icônicas aí no mercado, né, os sucrilhos, cornflakes. Sim, meus filhos, que eu digo. A gente agradece aí a preferência. A Pringles também, quase ninguém sabe que a Pringles é fabricado pela Kellogg's, né, mas é nosso principal produto atual aqui no Brasil é a Pringles, enfim, várias marcas icônicas. Estou desde 2019, 5 anos, mais de 5 anos já na Kellogg's, que ela é nova, sempre atuando aí com a gestão tributária, gestão de pessoas, gestão de compliance, gestão de contencioso também fica comigo, e todas as áreas aí que diz respeito à área tributária, diretos e indiretos. E agora aí a gente tem a questão da reforma aí, que vai ser um desafio bem grande, desafio para organizar o time, desafio para organizar as ferramentas que a gente vai ter que trabalhar, tecnologia, desafio de educar as pessoas na empresa, né? Porque nem todos são ali da área tributária, talvez tenham um pouco mais de dificuldade de compreender as mudanças que estão vindo. Então, é um desafio grande, mas é legal, né? A gente sabe que para frente a gente vai ter muito trabalho e, enfim, é isso que a gente busca, né? É desafio. Então, sim. Um momento muito bom para quem é gestor na área tributária. Sim, sim. E é engraçado, a gente já fiz algumas entrevistas aqui e a maioria dos casos, né, a pessoa acaba entrando na área tributária meio que sem querer, né? E acaba gostando e evoluindo. E eu até lembrei de um meme esses dias que eu vi, né, acho que foi Instagram, LinkedIn, não lembro agora, como que, assim, como eu entrei na área tributária. Era uma senhora andando na rua
E sabe aqueles portões de ferro, né? Ela tava andando, de repente o portão fechou fecha, e ela entra. e entra dentro da casa. Eu achei muito engraçado, velho. Como que... Aconteceu exatamente isso comigo. Eu estava andando na rua também, fui sugado para dentro. Sugado para dentro. E aqui estou, né? Aqui estou. E de fato, né? Acho que a sua experiência, você viveu muitos momentos, né? Desse mundo tributário, né? Pegou ali também fase de implementação de SPED, enfim, preço de transferência mudando. As mudanças ocorriam de forma mais espaçadas. O ano passado foi um caminhão de mudanças, 2 anos para cá. A gente está falando de mudança da reforma, que é uma mudança super relevante. Tivemos mudanças também de preço de transferência, mudanças relacionadas a benefícios fiscais. E a reforma também implica mudanças não só no mundo tributário, mas a gente fala que é uma reforma dos negócios, porque você vai ter que reeducar as áreas de compra, vendas, para renegociar alguns contratos, etc. Então, assim, nessa sua jornada, fala os seus principais desafios que você já passou, os desafios atuais, como que você enxerga aí o desafio da reforma tributária. Você comentou algo interessante, né, que antigamente as mudanças eram mais espaçadas, né? Daí eu estou lembrando quando eu entrei, em 2001 na área tributária, o assunto da época, no momento, era a mini-reforma tributária, foi quando introduziu o PIS/COFINS não cumulativo. Foram 2 MPs, né? Uma primeiro para o PIS e depois de cerca de 6 meses, 1 ano. E era o API também, salvo engano, que estava... O API estava na equipe, na época, sim. Exatamente, o API já estava na época querendo trabalhar para tornar o sistema diferente, né? Não digo que no caso do PIS/COFINS foi um sucesso, porque eu acho que tornou o sistema mais complexo e a gente vê aí o PIS/COFINS como ficou, né? É uma indústria de contencioso. Salvo engano, o principal item de contencioso é o PIS/COFINS não cumulativo. Com certeza. Acho que na época o secretário era Everardo Maciel também. Uhum. Então eles, entre aspas, são os culpados, né, desse monstrengo que virou o PIS/COFINS. A intenção foi boa, né, mas infelizmente... E daí até um ponto que, na época, você trazer um conceito de insumo subjetivo, isso acaba trazendo muito contencioso, né? Tanto é que a reforma agora, até estava falando esse dia sobre essa questão de bens de consumo pessoal que ele traz, daí ele de fato taxativamente traz as hipóteses, não deixando margem para discussão. Então, acho que houve o aprendizado também, né, de lá para cá, né? É um bom ponto. Acho que na época eles deveriam ter, de alguma maneira, observado aquilo que já estava acontecendo com o ICMS, que já tinha ali um conceito de discussão de material intermediário, de creditamento não apenas dos insumos diretos, mas dos insumos indiretos. O próprio IPI já tinha alguns conceitos, pareceres normativos na época que explicavam isso, mas eles preferiram para o PIS/COFINS, por alguma razão, seguir um caminho alternativo. Tinha até o conceito de despesas necessárias de imposto de renda, né? Que eram Exatamente. Então, tinha já um conceito de legislação, de jurisprudência já bem construído, mas acabaram cometendo o erro de querer inventar algo muito diferente do PIS/COFINS, que, enfim, daí a gente não precisa explicar o que aconteceu, né? O PIS/COFINS virou uma indústria de contencioso, de insegurança jurídica, até hoje a gente está discutindo, né? Desculpa, se pode tomar crédito de transporte, de funcionário, se pode tomar o crédito da roldana, da máquina, enfim, né? Coisas que para fins de ICMS e IPI já estavam um pouco mais sólidas, né? Já havia essa discussão já há mais tempo e poderiam ter, de alguma maneira, pego ali esse mesmo caminho, esse mesmo conceito, né? Então foi uma boa escola, né? Diria assim, esse erro que cometeram com o PIS e COFINS. Então, depois daquilo, a gente entrou ali num certo marasma ali, falava-se muito em fazer uma reforma, outra reforma, não fizeram. As mudanças elas aconteciam de uma maneira muito mais lenta, depois veio o SPED também, que nem você comentou. E eu lembro quando saiu o SPED, foi muito interessante que falaram que aquilo ia ser uma revolução em termos de... não, vai facilitar muito a vida do contribuinte, porque agora vai acabar o papel, não vai mais ter livre em papel, não vai ter mais obrigação acessória em papel, as obrigações elas vão ser a única, né? Então você vai ter o SPED, então vai sair ali a parte contábil, a parte fiscal, mas não foi o que de fato aconteceu. É curioso isso. Obviamente que você pensasse em termos de tecnologia, sim, você entrou num mundo totalmente digital ali, saiu do mundo analógico, mundo digital, e acabou com uma série de obrigações ali que você tinha que imprimir livro, etc. Isso de fato sumiu. Mas com o SPED você não simplificou.
As obrigações, elas continuaram, você ainda continuou com o DCTF, você continuou na época ainda tinha DACOM, e andou em paralelo com o SPED, então isso acende um pouco um alerta com a reforma, inclusive. Né? Porque você que já tem aí anos, né, de experiência, já viu alguns discursos, né, feitos, né, de melhorias que na prática acabou não dando certo. A gente vê que muita coisa acabou simplificando para o lado do fisco, o SPED, por exemplo. Para o fisco simplificou, mas para o contribuinte mesmo, talvez fazer livros ali mais consolidados era mais rápido e simples, né? A gente vê com a reforma algumas ideias também que vão ajudar no fluxo de caixa do fisco, split payment, outras iniciativas, a própria apuração preenchida, né, ou apuração assistida. Você que já tem uma rodagem ali, né, na área fiscal, acho que você já tem como saber, né, que alguns discursos ali não são bem assim. A gente torce para que seja, né, mas algumas coisas pela experiência a gente sabe que não é bem assim. Exato, isso que você comentou é muito, muito interessante, porque o fisco ele fez a reforma, fez na época também o SPED, está fazendo a reforma muito com o viés dele. Né, a participação dos contribuintes eu entendo que foi muito limitada, né? Então certos pontos acabam sendo impostos e sempre com o viés de arrecadação, de olhar o contribuinte ali como uma parte do fisco também responsável por arrecadar impostos e passar para eles, né? E não como um parceiro que obviamente tem que pagar seus impostos, isso em qualquer lugar do mundo é o correto, mas nunca com um viés de facilitar a vida do contribuinte e enxergá-lo não como um sonegador em potencial, mas sim como um parceiro e um pagador de impostos que, enfim, tem os seus direitos, né? Então, esse é o nosso desafio daqui para frente, né? É não deixar com que essa reforma crie novas complexidades, né? Não deixar com que o discurso da reforma que vem para simplificar, e eu acho que num longo prazo isso de fato deve acontecer, mas que eles usem isso também para que veja aí o fato da DIRB, né? Então a gente está discutindo a reforma, está querendo facilitar uma série de coisas, o governo vem e cria uma outra obrigação acessória, com informações que de alguma maneira eles já têm. Eles já têm ali no SPED toda a informação contábil das empresas, eles têm ali através das próprias IFDs, das informações que os fiscos estaduais recebem, eles já têm toda essa informação, mas eles preferiram criar uma nova obrigação. Então isso acende nosso alerta porque a cabeça do fisco não mudou, né? A própria prorrogação da DIRF, né? Você já tem lá o REINF, e a DIRF era para ter acabado já acho que uns 2, 3 anos atrás e ainda está sendo prorrogada. E aconteceu com a DACOM também, né? Com a FD Contribuições que contemplam as duas obrigações. Então, de fato, a gente tem que ficar atento, às vezes com o pé atrás, né? Do que é o discurso e da realidade. A prática, né? E vocês lá internamente, assim, como você tem trabalhado com seu time em relação ao desafio da reforma, até porque 2026 já está ali, né? O fisco ainda também, e eu tive uma palestra, né, que estava o pessoal da Serpro, eles estão desenvolvendo a plataforma, mas você não tem nenhum comitê gestor criado, você não tem a plataforma ainda aberta para testes, né? E a gente sabe que uma empresa do tamanho da de vocês, qualquer mudança de sistema, qualquer alteração, customização de RP, isso leva tempo, né? E fora que tem que pegar aprovações, enfim, com outros, com gestores às vezes até fora do país. Como que vocês estão trabalhando lá um pouco nesse... Tudo bem que já tem agora a regulamentação, mas ainda tem muita coisa em aberto, né? Principalmente da parte prática de sistemas, né? Desde o início, porque a gente tem duas situações aí, né? A gente tem aquilo que depende única, exclusivamente da gente, e aquilo que depende do governo, né? Aquilo que depende só da gente, eu procurei adiantar o máximo com a minha equipe, né? Então, o ano passado a gente já organizou lá em meados de maio um workshop, justamente para educar não só a equipe, mas educar os outros departamentos, né? A área de compras, comercial, jurídico, finanças, controladoria. Então, a ideia era trazer todo mundo ali para um nível de conhecimento mais ou menos parecido a respeito do que estava por vir. Então, a gente, lá em maio a gente já começou com essa discussão. 2 meses depois a gente já montou ali um grupo de trabalho que passou a se conversar de uma maneira periódica. Então, o assunto de reforma para a gente ele já vem ali né, cerca de uns 9, 10 meses, né? Então, obviamente que a gente depende aí que o governo agora solte as suas normativas, né?
e que vão suportar ali as mudanças sistêmicas, mas aquilo que diz respeito a gente está já conversando, a gente já está fazendo cálculos, né, para identificar onde que a gente eventualmente pode perder ou ganhar. Isso também já foi feito internamente, estudos, né, as áreas, cada uma está ali trabalhando, umas mais, outras menos, porque tem algumas áreas que vão ser afetadas mais no longo prazo, por exemplo, logística, né? Você não muda uma malha logística de um dia para o outro. Então, sim, obviamente, isso é uma questão que a gente vai avaliar mais no médio e longo prazo, mas você tem outras áreas que já tem que começar a ver de uma maneira mais imediata ali as mudanças. Por exemplo, contrato, né? O contrato você já tem que começar a revisar, ver se as cláusulas, elas, de alguma maneira, elas conflitam com aquilo que está sendo trazido na reforma. Então isso já está sendo feito, né? Bem como o desenho da própria equipe, né? A gente trabalhou também em aumentar a equipe para ter um time preparado para suportar a carga de trabalho que eu entendo que vai aumentar, né? E não só a gente, mas o próprio time de TI também trabalhou em buscar profissionais no mercado para poder absorver essa demanda adicional que vai vir aí com certeza agora em 25, em 26, que vai ser o ano de teste, né? Mas eu acho que 25 agora é um ano crucial, né? Porque tudo tem que começar agora, né? Eu acho que particularmente o segundo semestre vai ser pesado. Porque de fato tem muita coisa ainda em aberto, né? Uma curiosidade, assim, como você, imagino que o CFO, né, ou o pessoal até lá de fora que você precisa reportar, como que eles têm olhado para isso e existe uma certa ansiedade em relação a projeções, números? Eu vejo que muita gente está trabalhando em estudos, né, fazendo projeções, simulação de cenários, mas ainda também, apesar de ter a regulamentação, tem algumas arestas que estão ainda em aberto, né? Como que tem sido esse report lá para fora ou internamente para a diretoria? O que o pessoal tem falado? Desde o início eu procurei trazer uma comunicação muito imediata a todos eles daquilo que estava acontecendo, né? No início de uma maneira mais escrita, por e-mails, mas em algum momento, quando a reforma ela se tornou uma realidade, e isso aí voltando também em meados ali de maio, junho do ano passado, que a gente viu que já estava muito bem desenhado o que ia acontecer, eu também organizei workshop com eles, com os nossos diretores, com o presidente, falando aqui de nível de Brasil, e também em nível de exterior. Também a gente buscou aí parceiros e fizemos um workshop, obviamente num nível mais high level, né, sem descer muito nos pormenores, para que eles pudessem compreender o tamanho da mudança e onde aquilo poderia afetar o nosso negócio. E eu senti que isso acabou baixando um pouco o nível de ansiedade deles, né, porque eles passaram a enxergar que aquilo era o que... Porque uma grande preocupação que eu senti no início é que eles entendiam que o nosso negócio poderia ser afetado de uma maneira exclusiva em algumas situações. Mas não, o que a gente procurou passar, não, isso o mercado todo vai passar por isso, né? Não é um negócio, não é o ramo de alimentos, ou não é a indústria. Na verdade, todo mundo vai ser afetado pela mudança, que vai ser uma mudança muito grande. Mudança de negócio, não é só uma mudança tributária. Então, serviços, são os nossos fornecedores, são nossos clientes, a indústria de alimentos, são a indústria de automóveis, enfim, ninguém vai escapar da mudança. Então, isso foi importante para passar para eles e mostrar para eles que, enfim, a mudança ela era inevitável e que a gente internamente já estava atento e trabalhando em cima disso, né, para poder prover eles com informações confiáveis, números, etc. Então, de alguma maneira isso funcionou. Essa comunicação que foi antecipada, foi feita de uma maneira muito imediata, conforme a reforma ela ia sendo passada para a gente, ela funcionou e eu acredito que eles compreenderam e hoje eles são um dos grandes apoiadores internos para que a gente possa seguir trabalhando e com as mudanças que estão vindo. Legal, e você comentou de headcount, né? Hoje, como que é organizado o seu time de techs e com a reforma você imagina que isso vai ter... Eu entendi que você vai ter mais gente, né, no time. Como que você vê a organização do time de techs antes e depois da reforma? O nosso time é um time relativamente enxuto pelo tamanho da nossa indústria, né? Então, sou eu e mais 10 pessoas que estão abaixo de mim, entre gerente, coordenador, analistas, né, especialistas. E o ano passado eu já identifiquei que a demanda da reforma, até por experiências passadas que nós tivemos com a implantação de sistemas, mudanças no SAP, e bem como mudanças sistêmicas que periodicamente a gente tem que fazer de melhorias, né? A gente sempre percebe que isso sobrecarrega de alguma maneira o time.
Então não tinha muito espaço ali para absorver uma demanda tão grande como é a reforma, que a gente vai ter um sistema paralelo ocorrendo com o sistema atual aí durante 7, 8 anos, com o mesmo time, que já é um time que está bem enxuto. Então a gente buscou aumentar o headcount. Então, trouxemos uma pessoa que não necessariamente vai trabalhar só com reforma, mas ela vai absorver todas essas demandas junto com o time adicionais que vão surgir, bem como a própria apuração futura dos impostos, né? Muito se fala aí que fazer isso de uma maneira o mais tecnológica possível, mas a gente sabe que nem sempre isso funciona na prática, né? Que, como a gente até está conversando do SPED, de DIRB, etc., a gente sempre sabe que o governo ele tem um discurso, mas às vezes quando chega no nível de Receita Federal, eles seguem outro caminho ali na prática, né? Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? O governo vai manter ali um sistema atual que não vai mudar muita coisa, não vai mudar nada, vai mudar, obviamente, de maneira gradativa, ele vai saindo, mas em termos de obrigações fiscais, eu não acho que eles vão reduzir. E um sistema novo que vai gerar muito trabalho, vai ter que ter um sistema paralelo, vai ter as suas próprias obrigações fiscais, declarações. Então isso, com certeza, respondendo a sua pergunta, vai aumentar a carga de trabalho. Se você não tem na sua equipe ali sobrando espaço, vai sobrecarregar o time. No nosso caso, a gente buscou aumentar o time, porque eu acho que a carga deve aumentar aí pelo menos uns 30%, 40%, eu acho, a carga de trabalho para a área fiscal. Interessante, porque o Brasil, né, acho que em empresas globais, o Brasil geralmente é que tem um maior headcount, né, em techs. E você vai aumentar ainda um pouco isso, né, ainda ficar um pouco descolado com o que é a realidade de outros países. Tudo bem que eu sempre falo também que o Brasil é um país que tem, como se tivesse 27 países dentro dele, né? São 27 estados com as próprias regras, diferente da Europa, que são... tirando os Estados Unidos, que também é diferente, mas o Brasil ele tem essa característica do tamanho, né? É um país de dimensões continentais. E aproveitando esse tema, você comentou sobre malha logística, né? A reforma é uma reforma dos negócios, né? Então, isso é um impacto grande, né? Tem muitas companhias que têm centros de distribuição em lugares, né, estratégicos por causa de benefícios fiscais, etc. Das outras áreas de logística já está se atentando que isso vai provavelmente ter que mudar com a reforma tributária. Como tem sido essa conversa, né? Essa já é uma discussão que surge, né? Porque sempre que surgia a questão, vamos abrir um CD ou uma planta fabril, a área fiscal sempre estava ali, não só a área fiscal, mas as decisões tributárias sempre eram um dos itens principais, né, que participavam ali do cálculo do retorno do investimento, né? E já se fala que isso, obviamente, não vai ser mais o principal item. Mas a gente também tem aí um certo espaço onde isso ainda pode ser trabalhado, né? A gente está falando da redução dos benefícios fiscais a partir de 29, né? De uma maneira gradativa ainda, até chegar em 33 eles zerarem. Então a gente tem ainda aí 25, 26, 27, 28, onde as empresas também não podem descartar. Não pode mudar tão rápido. Exato, né? mudar tão rápido, afinal os benefícios estão aí e tem que ser utilizados. Eles são legais, são aprovados e por que não utilizá-los se eles ainda estão aí disponíveis até, enfim, começarem a ser reduzidos gradativamente. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser feita com muita calma. Eu acho que sim, tem que ser o investimento de longo prazo, ele tem que ser ponderado se a parte tributária, o benefício ele é relevante ou não, mas não se pode descartar que no retorno de curto prazo o benefício ainda existe. Então, acho que tem que encontrar um meio termo. Essa é uma conversa que já existe, mas é uma conversa que eu acho que nesse momento ela ainda é um pouco prematura. Ela tende a acontecer, mas acho que não é a hora de você falar, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, né? Acho que quando você pensa em longo prazo, sim, essa discussão tem que acontecer, mas o que está acontecendo atualmente tem que ser feito com uma maneira muito cuidadosa, né? E em relação à área que você comentou também, que é a área de TI, você até comentou que o TI está também trazendo headcount, né, para ajudar ali com o business partner a área de techs. O que você tem sentido da área de TI? Quais as preocupações, ansiedades, vamos dizer assim, do time de TI em relação à reforma tributária na prática, no dia a dia? Porque, querendo ou não, né, uma hora que entrar na prática, a reforma, né, o TI que vai aplicar isso, né, na emissão da nota fiscal eletrônica, enfim, na apuração.
Como tem sido as suas conversas ali com o time? Existe obviamente uma ansiedade, né, natural do time de TI junto com o time de techs de quando que essas normas vão ser editadas e isso vai ser replicado também pelos provedores de tecnologia para que eles possam ter suas notas de ajuste, né? Então, está todo mundo um pouco ansioso para que isso aconteça logo, né? Porque a gente sabe que a reforma ela tem um deadline. Ao contrário de projetos de TI normais, que você tem ali um deadline, mas eventualmente você pode postergar, né? Você chega ali no Go Live, não está pronto, então vamos postergar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que você tenha a segurança para fazer o Go Live. No caso da reforma, você não tem essa possibilidade. É bem improvável que você tenha ali uma postergação da entrada da reforma, até porque é uma questão constitucional. Então, 1º de janeiro de 26 é uma data que o sistema tem que estar ali já rodando ali bem o novo sistema, né? Sim. Independente se a alíquota é teste ou não, o sistema ele já tem que estar ali preparado. A emissão de nota fiscal eletrônica já tem que ter o layout. Já tem que ter o layout, certo, exato. Né? Senão você não consegue nem emitir nota. Só que a gente já está em fevereiro e já saíram algumas coisas ali, já saiu um layout, já saiu algumas notas ali, mas ainda tem muita coisa a ser feita. E o tempo está correndo. Então eu sinto essa ansiedade, obviamente a gente tem que trabalhar em conjunto com eles para apoiar e tecnicamente suportá-los com toda a informação, mas quanto mais essas mudanças elas demoram para chegar na gente, mais trabalho vai se ter para que no dia 1º de janeiro de 26 tudo esteja pronto. Então respondendo a sua pergunta, sim, existe um certo nível de ansiedade, mas eu acho que não tem jeito, né? Não tem, no sentido de que, enfim, o segundo semestre, que eu cheguei a comentar, acho que vai ser de muito trabalho, vai demandar muito do profissional de TI, vai demandar muito dos provedores de serviços de TI, dos prestadores, dos consultores, das empresas que oferecem tecnologia. Acho que ele vai ter ali um boom de necessidade de trabalho de profissionais, então, de bons profissionais. A gente sabe que quando chega em cima da hora, às vezes tem uma dificuldade de encontrar, então acho que o segundo semestre ali, a partir de maio, junho, vai ser bem interessante para os profissionais dessa área aí, a demanda que vai vir. Show, legal. Agora falando um pouquinho de carreira, qual que é a dica que o Itamar dá para quem está ali começando na carreira na área fiscal como analista ou já como um coordenador? Quais skills, né, nesse novo mundo tributário que essas pessoas precisam ter, quais os desafios que elas vão precisar enfrentar? O profissional tributário, ele tem que ser um profissional de um conhecimento muito amplo, né? Por que eu digo amplo? Porque algumas áreas você se concentra em um determinado conhecimento e fica ali, né? Então, uma área de TI, você trabalha numa determinada área, contabilidade, você se especializa ali na área contábil, finanças, enfim. Às vezes você fica muito focado em uma área e você pode ter sucesso ali, a área tributária não. A tributária demanda que você tenha um conhecimento de direito, e para isso você tem que ter um certo facilidade de compreender as leis, interpretá-las, de uma conversa com especialistas da área do legislador, né? Então, você tem que saber interpretar a lei, você tem que conhecer finanças também, então você tem que contabilidade, você tem que olhar o balanço, saber o que está acontecendo, ter uma conversa de alto nível com o controller, com o CFO. Então, o profissional tributário ele tem que também ter algum conhecimento ali para conversar com o time de logística, com o time comercial. Então, o profissional tributário ele é um daqueles que conversa com todas as áreas da empresa. Multitasking. Exatamente, essa palavra que eu queria achar. Ele é multitarefas. Obviamente que ele não vai ser um especialista em algumas questões, mas ele tem que saber, ele tem que ter um conhecimento amplo de várias áreas e como que a área tributária afeta cada uma dessas áreas. Ele tem que saber o quanto que a área fiscal e os tributos afetam a área comercial, na formação de preço. Ele tem que conhecer também isso, o quanto afeta a área de compras, quando os impostos que são creditados, retidos. Ele tem que conhecer, saber falar com o time de TI nas mudanças que vão ocorrer. Então, você tem um sistema, um SAP, um Oracle, o etc. Você tem que saber ali a ferramenta que você tem que alterar, como aquilo funciona. Então, você tem que saber falar com o time do jurídico, você tem que saber falar com os escritórios de advocacia que se suportam nos temas tributários, nos processos tributários que você tem, na auditoria que você tem da Receita, do Fisco Estadual. Então, não dá para ser uma pessoa que não abre a cabeça para o conhecimento. Você tem que buscar conhecimento e um conhecimento amplo. Você tem que buscar, hoje em dia, tecnologia, conhecer inteligência artificial, conhecer tudo o que está acontecendo de novo,
Então você tem que sair, tem que conversar com profissionais diferentes, não ficar só ali no seu mundinho, falando só com as pessoas que você conhece, da sua área, que trabalham com você. Tem que sair, tem que conversar com pessoas com conhecimentos diferentes, que possam compartilhar isso com você e você trazer isso para a área tributária. Nada na área tributária, nada em outras áreas não pode ser aproveitado de alguma maneira na tributária. Então, você tem que ter uma visão 360 graus do que está acontecendo. Exatamente, né? Hoje o profissional de tax tem que conhecer tecnologia, conhecer direito, conhecer contabilidade, conhecer do business, do negócio, logística, né? Porque, como você comentou, vai abrir um novo CD, chama a área de tax para conversar, daí você vai precisar entender toda a logística, o que vai acontecer, qual o impacto. Então, você acaba tendo que lidar com todos os times ali, comercial. É uma visão estratégica, né? É. Você não pode ser um mero pessoa que calcula um imposto, que registra e que paga, fala que não pode, né? Que não pode, né? Acho que... não pode ser o senhor não da empresa, senhor né? Não. Alguém chega lá e fala, não pode. Não pode. Você tem que escutar. Às vezes faz um sentido, né? A dúvida ou a ideia que alguém tem. Às vezes não se encaixa perfeitamente na legislação, mas você pode trazer uma alternativa. Exatamente. Ao invés de simplesmente falar que não pode. Né? Esse é o diferencial, né? Acho que você falar que não pode é fácil, né? Agora você pensar qual a alternativa àquela sugestão... isso aqui é inviável, mas por que a gente não faz isso? Exatamente. Exatamente. Muito legal, Itamar. Ótimo papo. Muito obrigado aí pela sua participação. Desejo também todo sucesso nessa jornada de reforma tributária como gestor. Se quiser falar alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo ou que está começando também na carreira tributária, fica à vontade. Obrigado, Pedro. Obrigado, Texel. Desejo sucesso para vocês também aí. Vocês que vão ter muita demanda aí também com a reforma, né, com outros trabalhos que vocês têm, mas com certeza a reforma vai trazer muito trabalho para vocês. Então, desejo aí sucesso para vocês, para todo o time. Enfim, para quem está escutando a gente aí, quiser me procurar no LinkedIn, meu nome é Itamar da Cunha, né, que eu não falei, está assim lá no LinkedIn, quiser trocar uma ideia, quiser me buscar ali pelo inbox do LinkedIn, tirar alguma dúvida, conversar. Eu gosto muito de conversar assuntos não só da reforma, qualquer assunto da área tributária, ou mesmo gestão de pessoas, algum tipo de mentoria, algum aconselhamento. Estou à disposição, me procurem. Eu sou uma pessoa muito aberta aí para conversar, para trocar ideias, para compartilhar conhecimentos. Então, estou à disposição. E o recado para o profissional da área tributária é esse, né? Não se limitem. Enxerguem o que está acontecendo, saiam da sua cadeira, né? Não fiquem ali sentadinhos fazendo o seu trabalho, saiam, participem de eventos, participem de webinars, absorvam conhecimento, porque o profissional tributário do futuro é um profissional de conhecimento. É isso. Ótimo, muito obrigado, Itamar.